decorrer desse caos, você pensa em contratar um convênio, um seguro-saúde, certo? Só que os preços estão cada dia mais altos e a rede de atendimentos cada vez menor. Por que isso acontece? Quais as dicas para fazer um bom negócio na hora de contratar um plano de saúde? É o que a gente vai saber agora no CB Poder, que já está no ar. Correio Brasiliense e TV Brasília apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. Nós também estamos ao vivo no Facebook do Correio Brasiliense. Você pode mandar a sua pergunta, deixar lá o seu comentário. Aqui comigo, Vicente Nunes e Denise Rotenburg. E o nosso convidado, consultor especialista em saúde suplementar, Adriano Londres. Muito bem-vindo. Obrigado. Os preços dos planos de saúde estão cada vez mais caros, cada vez mais pessoas não conseguem mais sustentar o convênio e cada vez mais pessoas estão tendo que contar apenas com a rede pública. Por que isso está acontecendo? Bom, isso tem alguns motivos, né? O comportamento de custos em saúde, não só na saúde privada, mas na saúde pública, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, ele tem um comportamento diferente da inflação ao consumidor. Isso se dá por alguns motivos. Você tem não só a variação de preços, mas você tem uma mudança que é impactada, por exemplo, pelo envelhecimento da população, que é algo que é positivo, mas tem o seu preço. Você tem a tecnologia na área da saúde, que é uma tecnologia substitutiva, ela não é, ela é complementar, ela não é substitutiva. Para dar um exemplo, o raio-x está aí até hoje, mesmo com o advento de ressonâncias magnéticas e tomografia. Nós temos, infelizmente, eu acho que esse é um dos pontos importantes, um modelo que é focado em doença. Ele não é focado na prevenção. Ele não é focado em saúde. Nosso plano é um plano que cobre tratamento de doença. Essa é a realidade. Então, tem uma série de variáveis, de fatores que contribuem para que haja um descolamento entre o comportamento da inflação, eu prefiro chamar de inflação da doença, até como provocação, versus a inflação ao consumidor. E, de fato, traz um desafio enorme para a população e para as empresas, 70% dos Qual que é a maior, a inflação da doença ou a inflação? A inflação da saúde ou da doença é, via de regra, duas vezes e meia a inflação ao do consumidor maior. Né? Isso não quer dizer que não tenham coisas que possam ser feitas para mitigar isso, né? Mas de fato você tem razão. Hoje é uma dificuldade. O Brasil perdeu 3 milhões de usuários de plano de saúde nos últimos 3 anos por conta da crise, mas eu diria que não só por conta da crise. Pela dificuldade das pessoas de pagarem o plano. Pela dificuldade das pessoas perderam o emprego ou pelo reajuste do plano foi maior do que o seu reajuste salarial. Que não coube mais na renda, né? Então você teve não só uma redução de pessoas, como um achatamento da pirâmide. Quem tinha planos que davam direito a determinadas instituições passaram a procurar outros planos que coubessem no bolso. Pois é, e a gente está no meio de uma guerra agora, né? Porque maio deveria ter, a ANS deveria ter anunciado o reajuste dos planos de saúde individuais. A perspectiva era que o plano, que o reajuste fosse de 10%. A Justiça, motivada pelos órgãos de defesa do consumidor, fixou esse reajuste em 5,72. Como é que vai ficar essa guerra? Há um descompasso entre o que as empresas pedem, entre o que a ANS diz que é o legítimo e o que a Justiça está determinando. A gente tem, inclusive, esses números aqui, ó, Vicente. O reajuste nos últimos anos concedido pela ANS foi de 3,5%. Esse ano estipularia até um pouco menor, 10%. E a Justiça agora limitou um teto de 5,72% baseado nessa liminar, então, que foram consumidores que entraram na Justiça através dos órgãos de defesa do consumidor. Eu acho que... Eu não sei, acho que está Quem está certo nessa história? Eu acho que está todo mundo errado. Por que eu digo isso? Porque eu acho que há o que ser feito no sentido de buscar... A gente tem um desafio, que é reduzir ineficiência e desperdício na área da saúde. O dinheiro novo não existe. Por exemplo, a ida a pronto-socorro como se fosse hoje em dia o pronto-socorro virou um ambulatório das pessoas. A definição, a escolha de um médico. Se a gente fosse botar no tempo do seu médico, você ter um médico generalista que conheça a sua saúde, o seu histórico, e evite com que você tenha que ficar peregrinando por uma série de instituições. A quantidade de exames que é solicitada muitas vezes para complementar uma consulta médica que é remunerada de uma maneira muito baixa, pelo menos para o bom profissional. A quantidade de exames que sequer são buscados, a remuneração da cadeia inteira de saúde é baseada em volume, não em saúde. Então, isso gera, eu diria, problemas e oportunidades. O que a gente precisa fazer é atacar isso. Isso aqui é sintoma de todas essas ineficiências e esses desperdícios que ocorrem ao longo da cadeia, fora o que eu já coloquei, que é o fato de que a gente hoje foca em um modelo... Primeiro que eu não considero que a gente tem um sistema de saúde, a gente tem algo que é um modelo
ele é focado em hospital. Então, deveria ser a porta de entrada da saúde, das pessoas para tratar de saúde. Ele é focado em tecnologia, a melhor tecnologia é o profissional médico, o bom profissional médico. Ele é focado em doença, ao invés de focar em prevenção. Mas o brasileiro usa demais o plano de saúde? O brasileiro, ele... Ou é o médico que pede exame demais porque ele quer ser remunerado por isso? Você tem uma série de... Não tem uma resposta única para isso. Eu acho que ele usa demais porque muitas vezes ele não é orientado quanto a como utilizar, né? As empresas fazem esse trabalho. Como que você deve usar o seu plano de saúde da maneira adequada? Não é deixar de usar, mas é usar da maneira adequada. E eu acho que a correção disso passa pela correção, pela valorização do bom profissional médico. Né? Eu acho que passa por aí. Você tem o seu médico, de maneira que muitos exames que hoje são pedidos, sequer precisam ser pedidos se você tivesse um médico que conhecesse o seu histórico. Onde é que está o nosso histórico de saúde hoje? Ele tem todos os lugares que a gente passou na vida. Ele está num único local. A tecnologia pode... Então poderia cruzar esses exames? Como é que é? Essa é uma das soluções. Acho que a tecnologia da informação na área da saúde tende a vir, existem iniciativas voltadas para que o indivíduo tenha seu próprio prontuário médico, né, que ele carrega contigo no aplicativo. Mas não tem que fazer exame, não há uma recomendação que tem que fazer o check-up todo ano? Por exemplo, nós mulheres, né, Simone? A gente tem que fazer mamografia todo ano, depois de uma certa idade. Então, não seria uma irresponsabilidade os médicos não pedirem exames? Então, vamos lá. Eu não quis dizer que não é não pedir. Tem que pedir sim. Pedir aquilo que é necessário. Esse dado que você acabou de citar, muitas empresas, funcionários de empresas, sequer realizam os exames preventivos que são recomendados. Seja mamografia, seja o PSA, seja outros exames. Então, tem que ser feito sim. Eu acho que o desafio é o cuidado certo, no lugar certo, no ambiente certo. É isso que a gente precisa buscar. Eu não respondi a pergunta de quem... Vocês me perguntaram quem está certo e quem está... A questão do reajuste. Eu acho que tem um aspecto que a gente precisa diferenciar. São metodologias diferentes. A Agência Nacional de Saúde tem uma metodologia que ela utiliza desde o início, até onde me consta, do próprio órgão da criação da Agência Nacional de Saúde. Existem sim demandas e sugestões que seja revista essa metodologia. Porque, de um lado, o fato é que hoje, os clientes de planos individuais... como o estímulo é a produção ao volume, quem paga um pedaço importante da conta de todos esses desperdícios, essas ineficiências da cadeia, é o próprio indivíduo. Né? Então, de um lado, o plano individual, o comportamento, a inflação do plano individual, ele reúne preço, o médico aumentou a tabela, o exame ficou mais caro, e frequência também, tem outro comportamento. Estamos envelhecendo, a demanda por serviço de saúde é maior, a tecnologia ela é complementar e não substitutiva, então você tem um comportamento de preço e o comportamento de frequência. O que é diferente daquele índice que leva em consideração só preços. Minha visão, eu acho que quem tem que definir por uma questão até regulatória, um reajuste do plano individual de acordo com a lei é o órgão regulador, mas eu também acho que esse índice precisa ser rediscutido, a sua metodologia, de maneira que não haja um repasse integral na veia das ineficiências da cadeia de saúde. Agora, Adriano, desde que a gente colocou esses números aqui na tela, aqui no Facebook o pessoal está falando assim, olha, eu recebi reajuste de 14, outro disse que foi de 34, outro disse que quando a gente fala de planos coletivos, o céu é o limite. Exatamente. E aí chega até 50%. Essa era uma pergunta que eu queria fazer. Qual que é a questão? As pessoas estão recebendo um reajuste acima do que foi autorizado? Não há fiscalização ou é uma impressão? O porquê que elas acreditam nisso? Boa pergunta. O único reajuste que o órgão regulador define é um reajuste do plano individual, que hoje reúne em torno de 8 milhões de pessoas, se não me engano. Todo o restante, os planos coletivos por adesão, né, ou os planos empresariais... Como é o nosso caso, por exemplo. Como é o caso de vocês, esses reajustes não são definidos pelo órgão regulador. São definidos em contrato entre empresas então é um comportamento diferente. O individual tem uma regra e o corporativo e o coletivo por adesão tem outra regra. Mas é isso mesmo, como disse aqui acontece a Ariana? O céu é o limite? Esse é o tamanho do desafio. Onde é que isso vai parar? A pergunta é, onde é que isso vai parar se a gente continuar fazendo tudo que coletivamente, e aí a responsabilidade
não é só das operadoras, é das operadoras, dos médicos, dos hospitais, dos indivíduos que precisam se comprometer com seus hábitos de vida, por exemplo, com as empresas que são financiadoras. Ou a gente repensa o papel da cadeia inteira, ou se é o limite sim. Ou seja, isso pode ser o caso das operadoras ou das empresas estarem repassando um pedaço, uma fatia maior do plano compensam um outro, né? Para os seus empregados? Não, esses reajustes tão altos? Não vejo isso. O que eu vejo as empresas repassando, muitas empresas acabam, até por uma política de retenção, o reajuste, planos corporativos que eu estou falando, o reajuste que elas sofrem, uma parte da política concedeu benefício, isso vai todo para a empresa. Muitas vezes o dependente, a empresa cobra do indivíduo, então ele sente um dependente. Nos planos por adesão, de fato vai para o indivíduo. Por que não há limite da ANS para os planos coletivos e por adesão, só no individual? Porque entende-se que não há uma hipossuficiência entre as partes, que são empresas, no caso do plano corporativo, é uma relação entre empresas que sentam e negociam esses reajustes. Não é uma relação onde tem de um lado o indivíduo enfraquecido e uma grande operadora do outro lado. Esse é o motivo da dinâmica ser distinta. E no plano de adesão também? No plano de adesão você tem muitas vezes uma administradora de benefícios que é quem faz a negociação em nome de todos os indivíduos que estão atrelados a diversas entidades de classe. Agora, isso não é bom. O resultado importante é assim, o resultado, esses índices estão fazendo com que as pessoas deixem de ter. Seria interessante que a ANS também regulasse esses planos coletivos por adesão? Ou seria uma interferência demais no mercado? Minha visão é de que seria uma interferência. Eu acho que o que a gente tem que fazer, discutir, não é o sintoma, que é o reajuste final, porque é tratar das causas. O que está faltando é tratar das causas. Por exemplo? Por exemplo, por que não premiar, dá um exemplo, por que não premiar as pessoas que têm bons hábitos? Por que no seguro de vida, para não falar de seguro de automóvel e ser taxado de insensível, mas o seguro de vida que eu tenho, inclusive, quem fuma paga mais. Por que no plano de saúde não pode ser assim? É um hábito que você escolheu ter. Por exemplo, quem faz academia todo dia, quem faz caminhada, isso aí poderia ser levado em conta? Eu acho que deveria ser, e eu não vejo isso, na minha visão, sendo uma definição do órgão regulador. Eu acho que as empresas têm uma oportunidade enorme e estão começando a acordar. A grande boa notícia disso é que eu vejo o despertar das empresas que são os grandes financiadores disso. Para entenderem que o seu papel não é pagar um boleto de 100 mil, 1 milhão de reais em nome do SUS. É sim serem cogestores da saúde de seus colaboradores. Porque eles, tanto quanto os indivíduos, são impactados do ponto de vista de custo. Então, de fato, cuidar da saúde, eu acho que é um caminho. Voltando aqui à questão do reajuste, você falou no início da nossa conversa aqui que o ideal seria que a inflação da saúde, na verdade, não é ideal, mas a inflação da saúde, ela gira em torno de 2,5 vezes a inflação ao consumidor. Por exemplo, a gente pega ali o 5,72, ele já é quase o dobro da inflação de 2017, que foi de 2,8%. Em 2017, o reajuste foi de 13,5% e foi quase o triplo da inflação do período. Por exemplo, se fosse autorizado os 10%, seria quase 4 vezes a inflação. Não é demais isso? Eu acho o seguinte, Vicente, na verdade o ideal é que fosse zero. Pensando no mundo ideal, o que eu citei é o comportamento usual quando você olha uma cesta de países e verifica o comportamento da inflação da saúde versus a inflação consumidor. Não tem uma regra certa. Agora, o fato é o seguinte: enquanto acontecer esse descasamento entre a capacidade de pagamento, né, e a evolução de custos da saúde, a gente vai continuar vivendo o que a gente vive, que é as pessoas com dificuldade, o sistema público já com enormes dificuldades, inclusive que está absorvendo esses 3 milhões de pessoas que saíram da saúde suplementar e as pessoas com dificuldade de tratar. Eu acho que isso não se muda por decreto, isso se muda com uma mudança de postura de todos os elos da cadeia. As empresas precisam assumir o seu papel, sair da cabine de passageiro e assumir o papel de, no mínimo, copiloto da gestão da saúde dos seus indivíduos. Os indivíduos têm que ser chamados à responsabilidade. Os bons médicos têm que ser melhor remunerados. E eu acho que a remuneração, minha visão, não é uma remuneração que tem que ser igual para todos. Mas muitos médicos não aceitam nem plano de saúde. Talvez por isso. Porque a remuneração é baixa. Por isso. E você vai pesquisar. Você começa a ver algumas iniciativas tímidas de operadoras finalmente acordando para isso. É o seguinte: eu preciso pagar melhor quem é melhor. Né? As entidades médicas não gostam muito disso, mas pagar melhor do que melhor. Você começa a ter produtos, criam produtos onde ela está pagando melhor o médico que ela qualificou, que são, via de regras, generalistas. A porta de entrada do sistema de saúde não pode ser uma emergência.
né? Tem que ser o seu médico, por exemplo. Então tem algumas iniciativas tímidas que começam a acontecer porque se entendeu que fazer mais o mesmo é loucura. Você falou, desculpa te interromper, mas você falou do desperdício, que todos os atores envolvidos na cadeia têm que fazer alguma coisa para reduzir custos e fazer com que os reajustes sejam menores. Um tempo atrás, a gente fez uma matéria no Correio e vários gestores de planos de saúde pediam que houvesse uma CPI, uma operação lava-jato nos planos de saúde. Recentemente, um diretor de um plano de saúde aqui de Brasília, que cuida de servidores públicos, né, cujo a clientela maior é formada por servidor público, ele disse o seguinte, que o plano era roubado por médicos e por hospitais. Ele acabou caindo. Mas ele falou uma verdade, que médicos apresentavam fatura de serviços que não prestaram, os hospitais superfaturavam as faturas, e isso era repassado pelas operadoras. Por isso que aí, na hora de fazer o reajuste, elas acabam empurrando isso para o consumidor. Vicente, você está me lembrando uma frase que meu pai citava em casa. Quando a gente se coloca de vítima, se a gente não quer resolver um problema, a melhor coisa é se colocar de vítima. Se a gente quer resolver o problema, a gente tem que se colocar como protagonista. E tem mocinhos e bandidos na cadeia inteira. Tem usuário que frauda, tem usuário que é sério. Tem médico que faz o que você colocou, tem médico que não faz. Tem hospital que também faz coisa errada, tem hospital que não faz. Eu acho que o que a gente precisa, e não é, na minha visão, não é identificando, apontando, se colocando como vítima disso que a gente resolve. A gente precisa, qual é o meu papel nesse processo de mudança? E eu acho que as entidades de classe representativas nesse aspecto me preocupa porque eu ainda vejo as entidades terem uma postura muito de defender a cartilha dos direitos, mas não das obrigações. E a gente precisa botar o dedo na ferida, o que está errado, até para legitimar aquilo que está correto. É botar o dedo na ferida daquilo que está errado. Então, acho que uma mudança de postura é fundamental. E tem bandidos e mocinhos na cadeia inteira. Qual é o maior erro na sua avaliação? Eu acho que o fato de a gente ter um sistema que é focado no tratamento de doenças. Ou seja, então os planos de saúde deveriam incentivar uma academia, Eu acho que os indivíduos deveriam, começando pelo elo principal, os indivíduos deveriam se preocupar talvez com a sua saúde, tanto quanto se preocupa com seus carros, com suas roupas, com uma série de questões, né? Os planos de saúde, as empresas como financiadoras de grande parte desse mercado deveriam e já começam a assumir um papel de cogestoras da saúde dos indivíduos, né? E os planos de saúde também... As empresas que contratam os planos. Exatamente. Uhum. Já tem iniciativa, porque cansaram de simplesmente, assim como o indivíduo, serem receptoras de reajustes altíssimos. Então, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, a gente precisa... Por exemplo, quais são essas iniciativas, assim? Eu vou dar um exemplo. Aconselharia? Eu vou dar um exemplo de uma iniciativa interessante que aconteceu. Eu vou citar o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, por exemplo. Ele vivia um modelo, tem outras instituições, um modelo de pré-pagamento, onde o risco era pagar valor fixo e todo mundo tinha um reajuste. Ele falou, não, eu vou assumir o próprio risco. Né? Porque se você tem 100 carros, você não bota no seguro. Você bota no seguro. O princípio é mais ou menos esse. Só que além de fazer isso, eu vou criar mecanismos, eu vou criar uma estrutura médica onde eu tenha um médico generalista, o meu colaborador eu vou ensiná-lo a seguir o melhor caminho do cuidado, em vez de ele ir ao pronto-socorro. Eu vou permitir que algum dos procedimentos que ele não podia fazer no hospital, ele faça dentro do próprio hospital. Eu vou valorizar o profissional, vou contribuir para que ele valorize a sua saúde. E está dando muito certo. Eu estava lendo hoje de manhã, eles tiveram uma economia enorme, com aumento de satisfação, porque economia com aumento de insatisfação está fadada ao fracasso. Então, assumiram isso, colocando em prática, na verdade, algumas das ideias que o sistema público de saúde tem. Que é a valorização da saúde, o incentivo ao caminho correto do acesso ao cuidado. É isso. No mundo, como é que é? Os problemas que a gente vê no Brasil, eles se repetem no mundo quando você olha para a saúde suplementar? O Brasil é o segundo maior, até onde me consta, o segundo maior mercado de saúde suplementar no mundo, perto dos Estados Unidos. Eu me lembro que uma vez eu fiz um evento no Rio de Janeiro, trouxe o ex-secretário de saúde americano, o orçamento era, se não me engano, de 7 bilhões, ele dizia assim, falta dinheiro, que é um absurdo dizer isso, né? A gente copia muito dos erros do sistema de saúde americano, talvez devesse começar a copiar um pouquinho mais das políticas de saúde do sistema inglês, que ainda que com as suas ineficiências é tido como um sistema de referência. Por quê? Porque cuida da saúde, valoriza o profissional, valoriza o generalista,
Então, é focado em... Voltando à questão maior, acho que o maior desafio é como que a gente vira a chave de um sistema. Eu não vou chamar de sistema, porque sistema pressupõe integração harmônica entre as partes. Mas como é que a gente deixa um modelo de doença e passa efetivamente a focar num sistema de saúde? Tem que corrigir, incentivo. O que move cada elo da cadeia? Se o que me move é contrário ao que move o vizinho, não tem problema. Hoje o que move é volume na saúde. Então precisa mudar o mecanismo de remuneração da cadeia inteira. Então, mudança no modelo assistencial, mudança no modelo de remuneração. Esses são pontos fundamentais para começar a mudar. E eu, honestamente, já vejo mudanças. Com o início de algumas mudanças. É que a gente pensa de maneira meio binária, né? O é péssimo, é ótimo. A gente já começa a ver o despertar, principalmente de empresas, assumindo o manche da, vamos dizer, da gestão de saúde. Agora a gente vê que tem um processo grande de judicialização no plano de saúde. Hoje, para você conseguir autorização para um exame mais complexo, ou uma internação mesmo, uma cirurgia, você tem que recorrer à saúde, à justiça, porque o plano vive negando. Por que essa questão da judicialização? Eu vou só pedir, por favor, para a gente responder, para o senhor responder no próximo bloco. A gente faz um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Adriano Londres, que é especialista em planos de saúde. Até já. Chegou a hora de você experimentar um novo jeito de dirigir. Chegou a hora de conhecer a mais nova concessionária SsangYong em Brasília. Sinta a potência dos motores a gasolina e turbo diesel com tecnologia Mercedes-Benz e o conforto do câmbio Aisin da Toyota. Para fechar, se encante com o design italiano desenvolvido pelo estúdio Pininfarina. Tivoli, Corando, XLV e Action Sports. Para cada estilo de vida, um modelo diferente. Dragon Motors, paixão por inovação. Atenção, na LF Piscinas você faz o melhor negócio. Piscina 4,5 por 2,5, tá muito barato. 10 vezes de R$700. Piscina 6x3 por apenas 10 parcelas de R$900. Piscina 8x4 em 10 vezes de R$1.290. Na LF Piscinas você economiza. Cloro Multiclor 3 em 1, 10 quilos por apenas R$119,90. Acesse lfpiscinas.com.br. Televendas 33524009. Ah, Portugal, saudades de andar de mãos dadas com meu avô, dos abraços da minha mãe, dos conselhos do meu pai e principalmente da comida da minha avó. Os meus valores foram construídos ao redor de uma mesa farta. Aqui no Tejo, eu sinto que me conecto com o que há de mais puro em mim e sempre penso em ir na cozinha para verificar se realmente não é a minha avózinha que está a cozinhar. Ah, Tejo. Casa das Camisetas, a melhor fábrica de camisetas promocionais do Brasil. Camisetas personalizadas para empresas, eventos, publicidades, a partir de 30 unidades. Acesse agora o site e faça seu orçamento. Camisetas promocionais com qualidade, agilidade, menor preço e o melhor atendimento sempre. casadascamisetas.com.br. Central de Vendas 3968-9700. Voltamos para o segundo bloco do CB Poder. Hoje aqui conosco o consultor especialista em planos de saúde, Adriano Londres. E o Vicente retoma a pergunta do bloco anterior. Queria te fazer a pergunta, por que determinados serviços, procedimentos, cirurgia ou exame mais complexo, a gente tem que recorrer à justiça para que o plano de saúde autorize? Ok. Bom, primeiro existe uma resolução normativa que foi criada por um ex-presidente da Agência Nacional de Saúde, que exatamente pela dificuldade que existia de se conseguir acesso em tempos mínimos, se criou uma resolução normativa com tempos máximos para que a operadora pudesse liberar o agendamento de uma consulta, de um especialista, um generalista, uma cirurgia. Então isso hoje existe, está previsto em resolução normativa. Se a operadora não cumpre com isso, o caminho que o indivíduo tem é, de fato, recorrer à justiça. Né? Essa resolução foi criada para evitar, para coibir esse tipo de restrição. Né? Agora, você tem duas situações. Aquele que recorre à justiça porque, de fato, não está sendo respeitado esse prazo, e é um direito, tem que se fazer isso mesmo. E você tem um aspecto que é delicado de colocar, mas assim, a gente tem a sensação de que a gente tem que ter direito a tudo no plano de saúde. Nenhum plano de saúde cobre tudo. Então a gente tem que ter um cuidado entre tem que se cumprir aquilo que está no contrato, nem menos e nem mais. Essa é a minha visão.
E, infelizmente, você tem evolução, um aspecto que contribui para isso, evolução tecnológica. Imagina se tudo que surge de evolução tecnológica tivesse coberto dentro dos planos. Você tem todo um processo de aprovação, autorização, etc. Mas eu acho que em prol do equilíbrio e da segurança jurídica, o contrato tem que ser cumprido de ambas as partes. Que conselho, então, o senhor daria para o consumidor que está ali pensando em qual plano de saúde que ele vai pegar? Ele tem que ler o contrato, até as letrinhas miúdas ali, para saber o que está incluído, porque às vezes a pessoa não sabe. Meu plano cobre tudo. Esse cobre tudo, às vezes não cobre lebre, nada. né? Exatamente. Eu acho assim, a primeira coisa, se não existe, quando me perguntam, eu sou do meio, né? Que plano que você me indica? A primeira coisa que eu faço é o seguinte: para que você quer um plano? Não quero que cubra tudo, não existe. Nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo que o plano que cubra tudo. A melhor referência que eu acho que você pode ter, ler o contrato ao pé da letra, eu acho difícil que as pessoas consigam ler, mas felizmente hoje você tem um órgão regulador que protege, tem várias medidas e resoluções voltadas para a proteção do consumidor. Eu acho que esse é um caminho a ser perseguido. O outro, no processo de escolha, eu acho que um canal que é muito pouco utilizado é, todos nós temos um médico das nossas relações, um hospital que a gente... Pergunte a esses. Quais são os planos que melhor cuidam, que melhor se relacionam com eles? Porque, via de regra, eles terão uma relação com a maneira como a gente vai ser tratado. Eu vejo isso sendo muito pouco usado, né? Uhum. A própria agência criou. A própria criou isso, um ranking de reclamações e também, a cada 3 meses, ela retira um monte de empresas do mercado, porque essas empresas não estariam cumprindo os prazos previstos em lei. Ali você já sabe, se uma empresa estiver sempre nessa lista é porque ela é ruim, né? E o produto, porque muitas vezes é o produto, uma empresa pode ter 100 produtos. O lado bom é que você tira de comercialização um produto que mal ou bem está dando algum tipo de problema. Então também é uma ação voltada para defender o consumidor. Agora, é um tema complexo. E é um tema emocionalmente complexo. A gente está lidando com o nosso bem maior que a saúde. Então encontrar um ponto de equilíbrio nisso é bastante difícil, né? A gente acha que é um desafio. Mas tem caminhos, assim, hoje já houve uma melhora muito grande do ponto de vista da preservação dos direitos. O que eu acho que precisa fazer agora é atacar as causas dos problemas que têm levado a índices como esse. Isso aqui, na minha visão, é a próxima onda da saúde privada. Na sua visão, para a gente encerrar, vale a pena contratar um plano de saúde hoje no Brasil? Eu acho que vale a pena enquanto... Por que eu contrato? Vou responder. Por que eu contrato plano de saúde? Porque eu não me sinto seguro e coberto pelo Sistema Único de Saúde, que é um direito do qual eu não abro mão quando eu contrato plano de saúde, da mesma forma que eu pago uma educação privada. Eu gostaria de não precisar contratar um plano de saúde. Eu gostaria de não precisar pagar uma escola privada para meus filhos. Mas hoje em dia, infelizmente, eu acho que vale a pena. Caro ou não? Caro ou não. Tem caminhos para você tentar. Por que você tem um produto com cobertura de tudo? Tem esses planos populares, Esses planos acabaram não surgindo, mas assim, a pergunta é, num cenário onde, a minha reflexão final, se der tempo, num cenário onde efetivamente a gente não conseguiu coletivamente cuidar da saúde dos indivíduos, e esse produto que está no cabo do meu bolso, eu preciso de um produto para tudo ou para aquilo que me faz vender minha casa e meu apartamento? Por que não um produto, neste momento em que não há entrega de saúde para a população, um plano que cubra aquilo que é o grande risco? Um plano popular, então, seria... Pode ser um caminho, um plano de cobertura hospitalar. Hospitalar, então, encerrar. A gente precisa encerrar, o assunto renderia vários outros programas. Mas a gente fica por aqui e amanhã tem mais entrevistas exclusivas para você aqui no Saber Poder. Tchau. Curta aí o novo mundo de benefícios.